Pai, a partir de hoje sua aposentadoria vai cair direto na minha conta. Você não precisa de mais nada, já está no fim da vida. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu estivesse caindo sem fim em um vazio que eu não podia nomear. Fiquei parado, olhando para ele e meu filho, o mesmo que eu segurava no colo quando tinha febre, o mesmo que eu ensinava a andar de bicicleta no quintal de casa, o mesmo que sorria quando contava suas primeiras piadas sem graça e que agora me encarava como se eu fosse um objeto antigo, sem utilidade, descartável, pronto para ser substituído. Senti um nó na garganta que parecia apertar meu peito e a garganta ao mesmo tempo, como se meu corpo inteiro tivesse entrado em greve e recusado reagir. Mas não disse uma palavra. Apenas o observei, respirei devagar, tentando entender o que acontecera com o garoto que eu conhecia e que havia se tornado aquele homem frio, arrogante e irreconhecível. Eu não chorei, não gritei, não reclamei. Apenas me permiti sentir o aperto no estômago, como se estivesse engolindo uma pedra, pesada, áspera, que me lembrava de todos os momentos em que fui um provedor, um guia, um pilar para essa família, e agora era tratado como um fardo. Ele esperava uma reação, um gesto de dor ou raiva, algo que pudesse justificar a sua audácia, mas eu permaneci imóvel. Meu silêncio era minha armadura. Meu olhar fixo era um aviso silencioso de que eu ainda existia e ainda entendia muito bem o mundo ao meu redor, mesmo que ele tivesse tentado me empurrar para fora dele. A casa estava estranhamente silenciosa naquela manhã, o sol entrando pelas janelas com uma luz que parecia mais cruel do que reconfortante. Eu me sentei na poltrona da sala, a mesma onde eu lia jornais aos domingos, tomava café e observava os pássaros no jardim. E fiquei ali, apenas respirando, deixando que cada palavra do meu filho ecoasse dentro de mim como uma batida repetitiva de tambor, lembrando-me do que havia mudado e do que ainda permanecia igual. Lembrei-me das vezes em que trabalhei noites inteiras, das economias que fiz, dos sacrifícios que silenciosamente aceitei para garantir que ele tivesse um futuro confortável, uma vida que eu imaginava feliz. E agora, tudo isso parecia invisível para ele. Meu esforço, minha dedicação, minha própria vida transformada em moeda de troca para um gesto de poder e controle que não fazia sentido para mim. Não havia ninguém por perto naquele momento, apenas o relógio marcando os minutos com um tic-tac que parecia zombar da minha paciência e da minha própria incredulidade. Eu podia sentir o sangue pulsando nas veias, cada batida lembrando-me de que ainda estava vivo, ainda inteiro, ainda com mente clara e decisões minhas a tomar. Era estranho, quase absurdo, perceber que aquela sensação de impotência se misturava com um crescente senso de estratégia. Porque, embora eu estivesse magoado, embora tivesse sentido a traição mais profunda de todas, havia dentro de mim algo que não podia ser destruído por palavras ou intenções egoístas. Meu próprio controle, meu conhecimento silencioso sobre tudo o que possuía, sobre o que podia fazer se quisesse, sobre a dignidade que não se compra e não se tira com ameaças veladas ou arrogância juvenil. Naquele instante, enquanto meu filho se afastava, acreditando ter me derrotado com aquelas palavras cortantes, comecei a perceber que o silêncio não era apenas uma defesa, mas a primeira peça de um tabuleiro muito maior. Eu não precisava reagir imediatamente. Eu não precisava provar nada naquele momento. Eu só precisava esperar, observar e me preparar. Porque aqueles que subestimam os idosos esquecem que décadas de experiência e paciência formam uma estratégia invisível, que muitas vezes se revela apenas quando o momento certo chega. Minha mente começou a mapear, quase instintivamente, cada possibilidade, cada fio que podia puxar no futuro, cada recurso que ainda tinha sob meu controle. Eu não tinha pressa. A vingança, se era disso que se tratava, não precisava ser imediata, explosiva ou ruidosa.
Ela poderia ser silenciosa, elegante e devastadora, e ainda assim deixar todos cientes de que haviam cometido um erro impossível de reparar. Naquele dia, caminhei pela casa de maneira quase mecânica, verificando os cantos, observando detalhes que antes passavam despercebidos. O café da manhã estava feito, mas ninguém se sentou à mesa comigo. Não reclamei. Apenas comi lentamente, apreciando o momento de silêncio, absorvendo cada cheiro, cada textura, cada som da casa que de repente parecia tão estranha e ao mesmo tempo familiar. Lembrei-me de noites frias em que levava o cobertor extra para ele ou escondia doces que sabíamos que ele gostava. Agora, aqueles gestos pareciam distantes, quase esquecidos, como se nunca tivessem existido. Mas eles existiram, e eu existia ainda mais. Quando a noite chegou, senti um peso maior no peito, a solidão de quem foi subestimado e tratado como inútil, mas também uma centelha de determinação. Aquela noite seria o início de algo que eu ainda não podia revelar, mas que começava a se formar, lenta e silenciosamente. Eu sabia que a partir daquele momento, cada ação, cada decisão, cada passo meu teria importância, e que meu silêncio daquela manhã não era fraqueza, mas preparação. Preparação para o momento em que o desrespeito encontraria uma resposta à altura, uma resposta que não precisava de gritos nem lágrimas, apenas de clareza, inteligência e, acima de tudo, paciência. E assim, naquela primeira noite após a declaração fria e cruel do meu filho, sentei-me na sala vazia, olhando para a luz que entrava pelas cortinas e para os móveis que lembravam uma vida inteira, refletindo sobre o passado e projetando silenciosamente o futuro. Um nó na garganta permanecia, mas junto dele crescia algo mais forte, mais profundo, algo que se tornaria o motor da minha ação futura. Eu não reagiria como esperavam, eu apenas esperaria, calmo, observador, pronto. Porque a vida, mesmo no fim, ainda me pertencia, e ninguém teria o direito de tomar isso de mim. O dia seguinte começou com uma estranha sensação de normalidade que parecia forçada, quase falsa, mas ao mesmo tempo carregada de tensão. Levantei-me cedo, como sempre fiz, com o hábito antigo de tomar meu café antes de qualquer outra coisa, observando a luz do sol entrar pelas janelas da cozinha e iluminar cada detalhe da casa, que agora parecia estranhamente neutra, quase alheia ao conflito que havia se instalado entre nós. Meus filhos, meu filho em especial, moviam-se pelo espaço com aquela naturalidade de quem acredita ter conquistado o controle absoluto sobre os outros, sem perceber que o silêncio, a observação e o cálculo estavam em andamento silenciosamente ao seu redor. Enquanto mexia meu café, senti o peso da frase dita na véspera ainda pressionando meu peito, mas não me deixei levar pela raiva. Apenas respirei fundo, sabendo que cada gesto meu naquele dia seria observado, analisado, interpretado. Eu precisava de calma e atenção, porque a vingança, se poderia chamá-la assim, não precisava de pressa nem de demonstração, apenas de estratégia e de tempo. Enquanto o dia se desenrolava, percebi pequenas mudanças sutis no comportamento deles, sinais de desrespeito que antes poderiam ter me passado despercebidos, mas que naquele contexto pareciam insultos diretos. A nora entrou na cozinha sem me cumprimentar, pegando a manteiga e mexendo com desprezo, como se eu não estivesse ali, como se minha presença fosse inconveniente. Meu filho passou pelo corredor olhando para o celular, ignorando deliberadamente minha existência, murmurando ordens indiretas à esposa para reorganizar a casa e preparar as refeições de uma forma que ele imaginava mais eficiente, sem espaço para mim na rotina deles. Eu continuei a tomar meu café lentamente, apreciando o calor da bebida, o aroma do pão recém-torrado, mantendo o olhar firme em silêncio, observando cada gesto, cada palavra, cada expressão. Não havia pressa em reagir.
Cada ação deles me dava mais informações, mais combustível silencioso para o que viria depois. E essa paciência que eles não compreendiam era minha maior vantagem naquele momento. Ao longo da manhã, realizei pequenas tarefas domésticas, movendo utensílios de lugar, dobrando toalhas, organizando os armários com cuidado quase obsessivo. Cada gesto parecia inocente, sem importância, mas eu estava observando as reações, testando limites, percebendo o quanto minha presença era tolerada como uma obrigação e o quanto era ignorada como se eu fosse invisível. Cada pequeno desprezo, cada murmúrio de insatisfação, cada olhar de impaciência reforçava dentro de mim a clareza de que precisava manter minha compostura e aguardar o momento certo. Eu não reagia, não reclamava, mas absorvia tudo, armazenando informações, criando mapas mentais de cada ponto de vulnerabilidade deles, de cada forma sutil que poderia ser usada para restabelecer minha dignidade e meu poder silencioso. No final da manhã, fui até o escritório, onde mantinha minhas anotações e registros de todas as economias, investimentos e documentos importantes. Passei os dedos pelos papéis, revisando cada contrato, cada recibo, cada assinatura que ainda estava sob meu nome. Era estranho perceber como, mesmo sendo subestimado, eu ainda detinha o controle sobre recursos que julgavam já perdidos, ativos que poderiam virar a maré a meu favor. Sentei-me, abri a gaveta do cofre e contemplei cada documento, cada folha, cada detalhe cuidadosamente preservado ao longo de anos de trabalho e dedicação silenciosa, lembrando-me de quantas vezes fui desprezado, ignorado, tratado como alguém que não tinha mais utilidade, e agora me dei conta de que o verdadeiro poder estava justamente naquilo que eles não conseguiam perceber. O almoço passou em silêncio. Preparei minha refeição com cuidado, observando pela porta entreaberta o filho e a nora na sala, cada um imerso em suas próprias tarefas e conversas, aparentemente indiferentes à minha presença. Não havia cordialidade, não havia olhares amigáveis, não havia sequer interesse em incluir-me. E ainda assim, continuei com minha rotina, servindo-me e sentando-me à mesa sozinho, mastigando lentamente, saboreando cada momento, deixando que o silêncio falasse por mim. Era um silêncio pesado, carregado de observação, de análise, de paciência. Eu não precisava intervir ainda, porque a situação por si só já revelava a arrogância deles, a falta de consideração, e cada gesto deles reforçava a necessidade de que minha resposta, quando viesse, fosse firme, silenciosa e irrevogável. Durante a tarde, caminhei pelo jardim da casa, verificando plantas, limpando folhas secas, ajustando a água dos vasos. Enquanto caminhava, refletia sobre todos os sacrifícios feitos ao longo de minha vida, sobre todas as vezes em que me coloquei em segundo plano, para que eles tivessem conforto, oportunidades, segurança. Era doloroso perceber que o retorno era esse desprezo silencioso, que a gratidão havia sido substituída por arrogância e desprezo. Mas, junto à dor, crescia a clareza, a certeza de que ainda havia recursos, habilidades e inteligência para restabelecer minha posição, não através da raiva, mas através da estratégia, da paciência e do controle silencioso que eles não sabiam que eu ainda possuía. O final da tarde trouxe consigo sinais de tensão crescente da parte deles. Observei pequenos detalhes. A nora fechando portas com força, murmurando palavras para si mesma, meu filho batendo os pés e resmungando sobre pequenas tarefas. Cada gesto era uma confirmação de que minha presença incomodava, mas ao mesmo tempo não despertava medo. Eu continuei com minhas atividades, ajustando plantas, limpando a varanda, preparando o café da tarde, mantendo cada movimento tranquilo, metódico, calculado. Eu não precisava brigar, não precisava exigir respeito, não precisava gritar. A tensão crescente deles era suficiente para mostrar que, embora subestimados,
Os idosos ainda podem manter uma presença poderosa, silenciosa e observadora. Quando a noite caiu, a casa estava estranhamente calma. Preparei meu jantar. Comi lentamente e depois sentei-me na sala, olhando pela janela para o quintal. As luzes da vizinhança começavam a acender, sombras se alongavam e eu senti uma estranha mistura de isolamento e poder silencioso. Cada gesto meu durante o dia, cada movimento, cada ato de paciência e observação havia sido uma preparação para algo maior. Eu não sabia ainda exatamente como tudo se revelaria, mas sentia com clareza que o equilíbrio estava prestes a mudar, que o respeito, a dignidade e o reconhecimento, mesmo que tardios, seriam restaurados. Meu coração ainda carregava o peso da humilhação, mas a mente estava calma, calculista, planejando cada passo com precisão silenciosa. E a noite terminou com a certeza de que nada estava perdido, que minha presença ainda contava e que o futuro, embora incerto para eles, estava sob meu controle mais do que jamais perceberiam. A manhã seguinte começou com o silêncio habitual da casa. Aquele tipo de silêncio que não é paz, mas expectativa, tensão quase palpável. E eu, como sempre, observava cada movimento, cada detalhe, sem pressa, sem demonstrar nenhuma reação. Preparei meu café da manhã lentamente, como um ritual, colocando água para ferver na antiga chaleira, observando o vapor subir, sentindo o cheiro do pão recém-torrado, do café torrado na hora, tudo familiar, quase reconfortante, mas permeado por uma estranha sensação de alerta que eu não conseguia ignorar. Sentei-me à mesa, mexi meu café devagar, observando o filho e a nora se movimentarem pela cozinha e pela sala, cada um ocupado em suas tarefas, mas ainda assim enviando pequenas ondas de desprezo, pequenos gestos que denunciavam que minha presença era um peso, que minha existência naquela casa era tolerada apenas por conveniência. Não disse uma palavra, não olhei para eles, apenas permaneci ali, meu olhar fixo na xícara, sentindo cada microexpressão, cada suspiro, cada murmúrio que escapava inadvertidamente. Eu não precisava interagir, não naquele momento, porque tudo estava se desenrolando diante de mim, mostrando o quão descuidados e arrogantes eles haviam se tornado. Quando me levantei para pegar algo da geladeira, a tensão acumulada dos últimos dias parecia concentrar-se em cada passo que eu dava. Abri a porta lentamente, quase esperando que algo tivesse mudado desde o dia anterior, que alguma pequena reviravolta tivesse ocorrido. E foi então que percebi. A geladeira estava praticamente vazia. Não restava quase nada do que havia comprado e preparado com cuidado. Sobras foram descartadas, embalagens abertas de forma descuidada, alimentos que eu mantinha separados por hábito ou carinho, agora misturados, mexidos, como se não houvesse respeito algum por meus atos ou minha rotina. Um frio percorreu minha espinha, mas antes que qualquer reação irracional pudesse surgir, respirei fundo, senti o nó na garganta apertar mais forte e por um instante a vontade de gritar se tornou quase insuportável. Mas naquele momento, diferente dos outros dias, algo dentro de mim explodiu. O grito que saiu não foi direcionado àqueles gestos pequenos, mas à acumulação de desprezo. A forma como minha vida inteira parecia ser tratada como descartável. Comecei a gritar, como nunca havia feito antes, e cada palavra carregava a força contida de anos de paciência, de anos de entrega e sacrifício ignorados, de cada noite sem dormir cuidando de problemas que agora se voltavam contra mim. O som ecoou pela cozinha e pelo corredor, preenchendo o espaço que antes parecia frio e vazio, lembrando a todos que ainda havia presença, ainda havia vida, ainda havia indignação dentro de mim, mesmo depois de décadas de entrega silenciosa. Mas aquele grito não era apenas raiva, era também revelação. Era a primeira manifestação de um poder silencioso que eu carregava comigo, um lembrete de que minha vida não poderia ser ignorada,
Meus direitos não poderiam ser apagados por palavras arrogantes ou atos impensados. Sentei-me novamente, deixando que a voz esmorecesse, sentindo o coração pulsar acelerado, a respiração entrecortada, mas também sentindo um estranho alívio. Não havia solução imediata. Não havia vitória ainda. Apenas a consciência de que eu estava vivo, que minhas emoções eram válidas e que, apesar de tudo, eu ainda detinha controle sobre meu destino. Após o episódio, voltei à minha rotina, mas agora com um olhar mais atento, mais estratégico. Cada gesto da nora, cada suspiro do filho, cada olhar desdenhoso se tornava informação. Percebi que eles não estavam apenas desprezando minha presença, estavam tomando pequenas decisões que acreditavam que poderiam me empurrar ainda mais para o canto. Pequenas manipulações financeiras, decisões de consumo, gestos de exclusão silenciosa. Mas tudo isso se tornava para mim material para análise, para planejamento, para a construção de uma resposta que não precisava ser imediata, explosiva ou raivosa, mas certeira e definitiva. A noite caiu, e com ela, a casa voltou ao silêncio habitual, mas algo havia mudado. Eu sabia que o grito da manhã não havia sido apenas reação emocional. Havia sido sinal de alerta para eles, mesmo que não percebessem. Sabiam agora que ainda havia energia dentro de mim, que ainda havia inteligência, paciência e determinação para agir quando fosse necessário. Eu voltei à minha sala, sentei-me na poltrona, tomando outro gole de café, observando a luz da cidade refletida pelas janelas, pensando em cada detalhe, cada pequeno deslize deles, cada gesto de desprezo, cada omissão, e comecei a traçar mentalmente os próximos passos. Cada ação silenciosa que poderia equilibrar a balança sem que eles percebessem. Fiquei ali, sozinho, observando a casa, sentindo o peso do silêncio, sentindo também o poder da paciência, da experiência, da observação. Cada movimento deles, cada palavra dita ou não dita, era um fragmento de informação que eu poderia usar a meu favor. E naquela noite, pela primeira vez desde que a aposentadoria foi tomada de mim, senti que o jogo começava de verdade. O incidente na geladeira não era apenas um ataque à minha paciência, era um alerta do que poderia ser. E também um lembrete de que eu ainda tinha recursos, inteligência e tempo para virar o jogo. Eu não sabia ainda como, mas sentia, com absoluta clareza, que a primeira peça havia sido movida no tabuleiro e que minha reação, embora silenciosa agora, começava a se formar, lenta, firme, estratégica, silenciosa, mas inevitável. Após o incidente na geladeira, algo dentro de mim mudou de forma irrevogável. Eu sabia que não poderia mais permanecer passivo diante da arrogância, do desprezo e da manipulação que vinham sendo praticados contra mim. Mas não se tratava de uma reação impulsiva. Tratava-se de estratégia, de cálculo meticuloso, de observar e compreender cada detalhe antes de agir. Sentei-me na sala, a luz suave do final da tarde entrando pelas cortinas, e respirei fundo, sentindo a energia que ainda restava em meu corpo, aquela força silenciosa que ninguém jamais poderia roubar. Durante décadas, construí uma vida de disciplina, economia e dedicação, e cada documento, cada contrato, cada decisão financeira que tomei continuava intacta, mesmo que esquecida ou ignorada pelos outros. A primeira ação necessária era ter clareza absoluta sobre o que ainda estava sob meu controle. Peguei a pasta que mantinha no escritório, aquela cheia de contratos de imóveis, comprovantes de investimentos, extratos de contas que estavam em meu nome. Cada folha representava uma história, uma decisão, um sacrifício feito em silêncio, e agora cada uma delas tinha o potencial de virar o jogo a meu favor, mas apenas se eu fosse paciente, metódico e calculista. Passei horas revisando documentos, consultando registros antigos, fazendo anotações detalhadas de cada ativo que ainda pertencia a mim,
das opções que poderiam ser usadas para restabelecer meu poder e minha dignidade, sem levantar suspeitas, sem gerar confrontos desnecessários. Descobri pequenas brechas, oportunidades que antes não havia percebido porque estavam escondidas na burocracia ou no desconhecimento do filho e da nora, que acreditavam ter controle absoluto sobre minha aposentadoria, meus bens, minha própria vida. Cada detalhe encontrado aumentava minha confiança silenciosa. Percebi que eles não tinham ideia do alcance do que eu ainda possuía, nem da paciência que eu cultivara durante anos. O grito da manhã anterior não fora apenas uma explosão de indignação. Fora também um lembrete para mim mesmo de que ainda estava vivo, de que minhas emoções eram válidas, de que eu ainda podia transformar o silêncio em força. Ao longo do dia, continuei minha rotina de maneira meticulosa, alimentando o cachorro, cuidando das plantas, verificando pequenas tarefas domésticas, mas cada gesto era calculado. Observei o filho e a nora interagirem, suas conversas sobre despesas, sobre o que precisavam comprar, sobre decisões que tomavam como se eu não estivesse ali. Cada palavra, cada gesto, cada expressão facial deles se tornava uma informação preciosa. Anotei mentalmente cada detalhe, cada ponto fraco, cada oportunidade que poderia ser explorada com sutileza e precisão. Eu não precisava confrontá-los imediatamente, não precisava demonstrar raiva ou indignação. Cada passo deles estava sendo registrado, cada movimento observado, e a paciência se tornava a arma mais poderosa que eu possuía. Durante a tarde, sentei-me na varanda, olhando para o quintal, sentindo a brisa bater no rosto, e refleti sobre tudo o que havia acontecido. Percebi que não se tratava apenas de dinheiro ou de bens materiais. Tratava-se de respeito, de dignidade, de afirmar que minha vida não poderia ser reduzida a uma transação financeira ou a um gesto de controle familiar. Cada sacrifício que fizera, cada noite mal dormida, cada preocupação silenciosa que carregara, agora se transformava em combustível para uma ação deliberada. Comecei a traçar mentalmente os passos que precisava seguir. Consultas legais discretas, análise de contratos, revisão de documentos financeiros, preparação de recursos que poderiam ser utilizados de forma estratégica para retomar o controle sem confrontos diretos. Eu tinha poder, inteligência e paciência, e sabia que o momento certo para agir seria decisivo. Enquanto a noite se aproximava, preparei meu jantar com calma, saboreando cada detalhe, cada aroma, cada sabor. O silêncio da casa era pesado, mas agora carregava também uma expectativa invisível, uma tensão que eu percebia em cada gesto do filho e da nora. Eles não sabiam que eu já estava planejando, que cada ação minha estava sendo calculada, que eu estava construindo lentamente uma resposta que seria silenciosa, mas irrevogável. Sentado à mesa, refletia sobre o passado e o futuro, lembrando de todas as vezes em que me doei sem receber reconhecimento, e ao mesmo tempo percebendo que agora, finalmente, estava no controle, mesmo que silencioso. Cada detalhe da minha vida, cada documento, cada recurso, cada conhecimento que acumulara ao longo de décadas, agora podia ser utilizado para restaurar minha dignidade e ensinar, sem palavras, uma lição de respeito e reconhecimento. Antes de dormir, sentei-me no escritório, revisando mais uma vez os contratos, os extratos, as possibilidades. Sabia que cada ação futura dependeria de paciência e precisão, de movimentos calculados que não poderiam ser antecipados. Minha mente estava alerta, cada decisão era ponderada, cada passo cuidadosamente planejado. O silêncio da noite não era apenas ausência de som, mas presença de estratégia, de observação e de controle. Eu sabia que, quando chegasse o momento, nada poderia ser feito para impedir a execução do que eu estava preparando. E enquanto fechava a pasta e apagava a luz, senti uma estranha sensação de poder silencioso,
de que, embora ainda subestimado, havia forças invisíveis em minhas mãos, prontas para se manifestar na hora certa, transformando paciência e observação em ação eficaz e definitiva, sem gritos, sem confrontos, apenas com inteligência, dignidade e controle absoluto sobre minha própria vida e meu destino. Na manhã seguinte, despertei com a mesma tranquilidade exterior que havia cultivado nos últimos dias, mas por dentro, cada célula do meu corpo estava alerta, cada pensamento voltado para o que precisava ser feito. Preparei meu café com a calma de sempre, observando a luz do sol entrar pelas janelas e refletir nos móveis da cozinha. E pela primeira vez percebi que cada detalhe da casa, cada objeto, cada recanto, era testemunha silenciosa da injustiça que eu havia sofrido e, ao mesmo tempo, do poder que eu ainda detinha. Peguei meu caderno, revisando notas antigas, contatos de advogados, corretores e bancos, lembrando de cada passo que me trouxe até aqui. Sabia que não podia agir com impulsividade, que cada decisão precisava ser planejada e precisa, pois o equilíbrio estava prestes a mudar e minha paciência seria a arma mais eficiente contra a arrogância do filho e da nora. Comecei pelas contas, verificando cada extrato, cada movimentação, cada débito e crédito. Percebi que algumas transferências automáticas que haviam sido feitas sem meu conhecimento poderiam ser revertidas ou contestadas com a documentação certa, e senti pela primeira vez um leve sorriso se formar. Não de prazer ou vingança, mas de reconhecimento silencioso de que ainda havia controle, ainda havia força que eles jamais poderiam perceber antes de ser tarde demais. Fiz anotações detalhadas de cada valor, cada prazo, cada contrato que ainda estava em meu nome. Cada documento revisado reforçava dentro de mim a certeza de que nada havia sido perdido, que a paciência acumulada ao longo de décadas agora começava a se manifestar como oportunidade concreta, e que cada gesto futuro poderia equilibrar a balança que eles acreditavam ter quebrado definitivamente. À tarde, sentei-me ao telefone com meu advogado, um homem discreto e competente que conhecia minha história há anos. Expus a situação sem levantar a voz, descrevendo os eventos, as pequenas traições e desrespeitos e ouvindo atentamente suas orientações sobre como proceder sem alertar o filho e a nora sobre minhas intenções. Cada palavra trocada era cuidadosamente medida, cada frase pensada para que nada fosse interpretado de forma errada, mas que ao mesmo tempo consolidasse minha posição legal. Fiz também algumas ligações a corretores e administradoras de imóveis, verificando possibilidades de bloquear certas transações, garantir direitos e preparar caminhos que poderiam se tornar críticos nas próximas semanas. Tudo era silencioso, quase invisível para eles, mas cada ação estava moldando o cenário de uma forma que eles não poderiam controlar. Enquanto isso, observava a rotina da casa com atenção redobrada. O filho continuava imerso em suas tarefas, conversando com a nora sobre planos futuros sem considerar minha presença, acreditando que eu não tinha mais relevância sobre o que acontecia ali. Cada gesto deles era um lembrete da arrogância com que me tratavam, mas também um indicador de quais eram suas prioridades, fraquezas e padrões de comportamento. Anotei mentalmente cada detalhe, desde pequenos comentários até expressões de impaciência, cada gesto de desprezo, porque sabia que seriam peças importantes no momento certo. Cada movimento deles me fornecia informações valiosas, elementos de uma estratégia que se consolidava silenciosamente. Durante o final da tarde, dediquei-me a revisar meus ativos financeiros com mais cuidado, analisando extratos antigos, contratos de imóveis e investimentos que haviam sido feitos com meu esforço. Percebi que algumas contas ainda estavam sob meu nome, que determinados contratos possuíam cláusulas que poderiam ser acionadas a meu favor e que cada detalhe poderia ser usado com precisão para restaurar minha posição
de maneira silenciosa, mas inquestionável. Fiz anotações detalhadas, listando cada possibilidade, cada passo que poderia ser dado, cada documento que precisaria ser acionado quando chegasse o momento certo. Era uma preparação minuciosa, quase ritualística, mas necessária. A noite chegou, e a casa voltou ao silêncio habitual. Preparei meu jantar sozinho, apreciando cada detalhe, cada aroma, cada textura, enquanto observava através da janela a luz da rua se apagando, os vizinhos recolhendo-se em suas casas, alheios à tensão que se desenrolava na minha. Sentei-me à mesa, saboreando a comida lentamente, permitindo que o tempo passasse, cada momento reforçando dentro de mim a paciência e a determinação necessárias. Sabia que não precisava de confrontos, que não precisava de gritos ou lágrimas. A vitória viria da precisão, da observação e do uso silencioso dos recursos que ainda estavam sob meu controle. Antes de dormir, revisitei os papéis, os contratos, cada nota, cada registro bancário, verificando detalhes, consolidando informações, garantindo que cada ação futura pudesse ser executada sem falhas. Sentei-me na poltrona da sala, olhando para a luz da cidade refletida pelas janelas, sentindo a brisa fria entrar e tocar meu rosto, e percebi que algo havia mudado internamente. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedade, era sobre dignidade, respeito, reconhecimento silencioso de que eu ainda existia e que minha presença não podia ser ignorada sem consequências. Respirei fundo e fechei os olhos por alguns minutos, sentindo a tensão relaxar, mas mantendo a mente alerta. Cada ação planejada, cada passo calculado, cada decisão tomada naquele dia consolidava a estrutura para a resposta definitiva, silenciosa, mas poderosa. E enquanto adormecia, sentia pela primeira vez em dias uma estranha sensação de controle absoluto sobre o que viria, sabendo que, apesar da arrogância e do desprezo que me cercavam, eu ainda possuía as ferramentas, a paciência e a inteligência para transformar a situação em algo que ninguém poderia prever ou impedir. Nos dias que se seguiram às minhas primeiras ações estratégicas, percebi uma mudança sutil, quase imperceptível, na atmosfera da casa e nas atitudes do filho e da nora. Eu continuava minha rotina, mantendo o café da manhã meticuloso, o cuidado com cada detalhe da casa, observando cada gesto deles como se estivesse lendo um livro já conhecido, mas agora com a certeza de que algumas páginas começavam a se virar sem que eles percebessem. Nada era óbvio, nada era confrontativo, mas cada movimento meu começava a produzir efeitos silenciosos, pequenas fissuras na confiança e na arrogância que eles acreditavam ter consolidado. Quando o filho se aproximava da sala para pegar algum objeto, seu olhar se tornava ligeiramente mais atento. Suas mãos hesitavam por um instante, como se sentisse algo que não conseguia nomear. Era a primeira manifestação concreta do impacto que minhas ações discretas estavam causando. E por mais que ele não soubesse, eu percebia cada nuance, cada hesitação, cada mudança de comportamento. Naquela manhã, enquanto preparava o café, recebi uma ligação do meu advogado. Discretamente, em voz baixa, ele me informou que certas providências que havíamos iniciado nos últimos dias já haviam sido processadas pelos bancos e administradoras de imóveis, e que minha posição sobre os ativos, ainda em meu nome, começava a se fortalecer de forma legal, irrevogável, silenciosa. Era incrível como tudo estava se desenrolando sem que eu precisasse confrontar ninguém, sem levantar vozes, sem gerar discussões que apenas chamariam atenção para minha presença. Eu percebi, naquele momento, que a paciência e a preparação meticulosa transformavam minhas ações em força concreta, uma força invisível, mas implacável, que não dependia de gritos ou confrontos, mas de estratégia, conhecimento e tempo. Enquanto o dia avançava, observei os primeiros sinais de inquietação.
A nora, que costumava caminhar pela cozinha com passos confiantes e gestos decididos, agora parava algumas vezes, hesitando, conferindo extratos, olhando para o telefone com um cuidado que não havia antes. Pequenos erros administrativos, detalhes financeiros que antes passavam despercebidos, começaram a se manifestar. E pude notar o impacto direto das providências legais e estratégicas que estava tomando silenciosamente. Cada ação deles, cada preocupação sutil, cada suspiro de impaciência, reforçava dentro de mim a percepção de que, mesmo subestimado, ainda havia controle, ainda havia poder e, mais importante, ainda havia dignidade intacta. Ao longo da tarde, sentei-me na varanda, observando o movimento da rua, a luz do sol atravessando as árvores, e pensei sobre a vida inteira que construí até aquele ponto. Cada gesto, cada sacrifício, cada ato de cuidado silencioso para com o filho e a família, agora se manifestava de maneira inversa, mostrando que o respeito não se impõe com palavras, mas com presença, paciência e estratégia. Senti uma estranha satisfação silenciosa ao perceber que, sem sequer mover um músculo de forma ostensiva, minha influência começava a se fazer sentir, de forma discreta, mas firme. Eles estavam começando a perceber que eu ainda existia de forma concreta, que meu poder não podia ser ignorado, e que, por mais que tentassem minimizar minha presença, minha capacidade de agir permanecia intacta. Quando a noite chegou, preparei meu jantar com cuidado, como sempre, sentando-me à mesa sozinho, apreciando cada detalhe, cada aroma, cada sabor. O silêncio da casa já não parecia apenas desconfortável. Era agora uma tensão que carregava a marca da mudança invisível que se instalara nos últimos dias. Cada gesto meu, cada ação silenciosa, cada passo planejado começava a refletir no comportamento do filho e da nora. Eles se viam diante de situações que não podiam compreender completamente. Pequenas interrupções financeiras, alterações em documentos, notificações discretas que não se explicavam, mas que causavam inquietação e ansiedade. E eu, observando tudo com paciência, entendia que o poder da ação silenciosa era mais devastador do que qualquer grito, qualquer confrontação direta ou demonstração de raiva. Durante aquela noite, sentei-me novamente no escritório, revisando cada contrato, cada extrato, cada documento que ainda estava sob meu nome, conferindo cada detalhe com cuidado meticuloso. Planejei os próximos passos, anotei possibilidades, tracei cenários, tudo em silêncio, consciente de que cada movimento tinha que ser preciso e calculado. O impacto da minha presença, do meu planejamento e da minha paciência começava a se manifestar, ainda que de forma discreta. E eu sabia que cada ação futura dependeria da continuidade dessa estratégia, da observação constante e da execução silenciosa e firme. Eu não precisava de confrontos. Eu não precisava de raiva explícita. Eu precisava apenas continuar observando, preparando, calculando, enquanto o efeito de minhas ações começava a se mostrar de forma tangível. No final da noite, antes de dormir, sentei-me na poltrona da sala, olhando para a luz difusa que entrava pelas cortinas e refletia nos móveis, sentindo o peso do silêncio e a força invisível que eu carregava. Eu sabia que aquela primeira reviravolta silenciosa era apenas o início, que minha paciência e estratégia começavam a produzir efeitos concretos, e que cada gesto do filho e da nora nos próximos dias seria uma reação a algo que eles ainda não compreendiam completamente. Respirei fundo, sentindo a mistura de indignação, paciência e determinação, percebendo que, embora ainda subestimado, eu estava lentamente restabelecendo o equilíbrio, recuperando o respeito e preparando o terreno para que o poder da minha presença fosse finalmente reconhecido, não com gritos ou confrontos, mas com o impacto silencioso e inevitável das minhas ações planejadas.
Nos dias que se seguiram, percebi uma mudança cada vez mais perceptível no comportamento do filho e da nora, ainda que continuassem tentando manter a aparência de normalidade. A casa parecia a mesma, os móveis, o café da manhã, o cotidiano diário, tudo aparentemente inalterado. Mas havia uma tensão invisível, uma hesitação em cada gesto, uma cautela velada que antes não existia. Eles começaram a checar contas com mais frequência, revisando extratos com um cuidado quase obsessivo, comentando pequenas inconsistências entre si de forma sussurrada, como se temessem que eu estivesse escutando, sem perceber que eu já sabia de tudo. Cada olhar apreensivo, cada gesto de indecisão ou preocupação silenciosa me mostrava que minhas ações discretas, iniciadas semanas antes, estavam começando a surtir efeito. Eu não precisei de confrontos, de gritos ou ameaças, apenas da paciência, da observação e da preparação meticulosa. Naquela manhã, enquanto preparava meu café, notei que o filho abriu o computador com cuidado excessivo, olhando para cada documento como se estivesse antecipando um erro ou uma surpresa que pudesse surgir. Ele digitava números, conferia contas, murmurava palavras incompletas, sinais de um desconforto crescente que eu percebia com atenção e calma. A nora, por sua vez, se movia pela cozinha com uma cautela que antes não tinha, evitando certos objetos, conferindo papéis e pastas, verificando extratos bancários e listas de compras de forma repetitiva. Era evidente que minhas ações estratégicas, cada ligação ao advogado, cada consulta a corretores e cada revisão silenciosa de contratos e contas estavam criando um impacto direto e mensurável na vida deles. Eu não precisava demonstrar nada. Apenas observava, analisava, registrava cada detalhe mentalmente, preparando os próximos passos. Enquanto o dia avançava, sentei-me no escritório para revisar novamente os contratos e extratos financeiros, certificando-me de que tudo estava em ordem, que cada documento, cada cláusula, cada assinatura poderia ser acionada no momento certo. Cada vez que verificava uma possibilidade de bloquear transações, de assegurar meus direitos ou de contestar decisões financeiras, sentia a confiança crescer. Percebi que a paciência acumulada durante anos, o cuidado silencioso que sempre tomei com minhas responsabilidades, transformava-se agora em poder concreto, tangível, e que cada ação futura poderia ser realizada de forma que eles nunca antevissem, sem levantar suspeitas, sem criar confrontos desnecessários. O impacto das minhas ações começou a se tornar mais evidente à tarde, quando o filho e a nora se encontraram em conversas que eu podia ouvir do outro cômodo, murmurando palavras carregadas de frustração e confusão, tentando entender pequenas falhas financeiras que surgiam sem explicação aparente. Eles não sabiam que eu já havia preparado cada detalhe, que havia planejado cada passo com meses de antecedência e que cada movimento, cada hesitação, cada momento de dúvida deles era uma confirmação de que a estratégia silenciosa estava funcionando. Senti um misto de satisfação e serenidade, sabendo que não era vingança precipitada, mas sim justiça silenciosa, inteligência aplicada com paciência e precisão, mostrando que ainda havia controle, ainda havia poder e ainda havia dignidade intacta. Durante o final da tarde, caminhei pelo jardim, verificando plantas, ajustando vasos e pequenos detalhes, enquanto observava pela janela a inquietação deles se tornar mais evidente. O filho passou pela sala, hesitando antes de sentar-se, olhando papéis com cuidado, conferindo contas mais de uma vez, murmurando palavras que demonstravam tensão e ansiedade. A nora caminhava pela cozinha, com movimentos mais lentos, verificando cada detalhe, cada item, como se temesse um erro ou uma surpresa. Cada pequeno gesto, cada sinal de preocupação, cada expressão de dúvida era uma vitória silenciosa, não percebida por eles, mas extremamente significativa para mim. À noite,
Preparei meu jantar com calma habitual, sentando-me sozinho à mesa, refletindo sobre o dia e sobre o efeito direto que minhas ações já começavam a ter. O silêncio da casa não era mais apenas ausência de som. Era agora um indicador de tensão, de incerteza, de consciência silenciosa de que minha presença não podia ser ignorada. Observei cada gesto deles, cada movimento, cada pequena hesitação, percebendo que o equilíbrio começava a mudar de forma concreta, que o controle que julgavam ter sobre mim estava se tornando ilusório e que a paciência, a observação e a preparação silenciosa haviam transformado a situação em algo que eles ainda não conseguiam compreender completamente. Antes de dormir, sentei-me na poltrona da sala, revisando mentalmente cada detalhe, cada documento, cada ação planejada, consciente de que o efeito direto das minhas providências ainda estava em estágio inicial, mas que já produzia resultados claros. Eu não precisava de confrontos, de discussões ou de gritos. O impacto silencioso era mais poderoso do que qualquer reação explosiva poderia ser. Respirei fundo, sentindo o peso da paciência, da experiência e da estratégia, e percebi que, embora subestimado, estava lentamente restabelecendo o equilíbrio, recuperando respeito, dignidade e controle sobre minha própria vida. Cada gesto deles nos próximos dias seria uma reação ao que eu já havia iniciado, e eu estava pronto para continuar observando, calculando e agindo de forma silenciosa, firme e inevitável, enquanto a reviravolta, lenta mas concreta, começava a se consolidar de maneira irreversível. Nos dias seguintes, percebi que a tensão na casa aumentava de forma quase palpável, e cada gesto do filho e da nora agora carregava sinais de preocupação, hesitação e confusão que antes não existiam. A rotina diária continuava a mesma, mas a sensação de controle que eles acreditavam ter diminuía a cada minuto, quase imperceptivelmente, mas de forma concreta e inevitável. Eu, por minha vez, continuava mantendo a fachada de paciência e normalidade, preparando meu café da manhã, cuidando das plantas, ajustando pequenos detalhes da casa. Mas cada gesto meu era calculado, cada movimento meticuloso, cada palavra contida, uma forma de consolidar a vantagem silenciosa que vinha sendo construída nos últimos dias. A sensação de poder não precisava ser anunciada, apenas sentida, observada em cada hesitação deles, cada olhar de dúvida, cada gesto de preocupação que começava a se manifestar de maneira sutil, mas consistente. Naquela manhã, sentei-me à mesa com meu café, observando o filho verificar o computador com cuidado exagerado, conferindo extratos, números e documentos como se antevisse algum erro ou surpresa que não compreendia completamente. A nora, enquanto organizava a cozinha, fazia pequenas verificações de extratos bancários, listas de compras e notas fiscais, repetindo cada ação várias vezes, como se temesse que algo tivesse sido deixado de fora ou alterado sem que eles percebessem. Cada hesitação, cada gesto de dúvida, cada comentário baixinho era uma confirmação de que minhas ações discretas já começavam a surtir efeito. Eu não precisava intervir, não precisava falar nada, apenas observar e registrar mentalmente cada detalhe, cada oportunidade que surgia a partir do desconforto deles, cada documento revisado, cada ação silenciosa tomada nos últimos dias, começava a se manifestar de forma tangível, e eu sentia uma satisfação silenciosa ao perceber que a paciência e a estratégia estavam produzindo resultados concretos. Decidi que era hora de intensificar minha presença de forma mais estratégica, mas ainda sem confrontos diretos. Durante a tarde, revisitei cada contrato, cada extrato bancário, cada documento legal que estava sob meu nome, confirmando que as providências tomadas até aquele momento poderiam ser acionadas de forma segura e eficaz.
Fiz ligações discretas a bancos e administradoras de imóveis, confirmando detalhes, certificando-me de que cada transação futura dependeria da minha autorização e controle. A sensação de poder silencioso que eu sentia era indescritível. Cada ação minha não precisava ser visível, mas gerava efeitos diretos na rotina e na segurança financeira do filho e da nora, que agora começavam a perceber que algo havia mudado sem conseguir compreender completamente o que estava acontecendo. Enquanto revisava os documentos, ouvi o filho e a nora discutindo na sala, tentando descobrir pequenas falhas ou irregularidades que não conseguiam identificar. Eles murmuravam entre si, repetindo números, conferindo papéis, tentando entender erros ou inconsistências que surgiam sem explicação aparente, e eu percebia cada movimento, cada hesitação, cada gesto de frustração. Cada detalhe era uma confirmação de que a estratégia silenciosa estava funcionando e que o poder da paciência e da observação era mais eficaz do que qualquer reação explosiva ou grito de indignação poderia ser. A casa, que antes parecia neutra, agora carregava a tensão do desequilíbrio silencioso, e eu era o único observador consciente da mudança que se instaurava de forma invisível, mas implacável. Naquela noite, preparei meu jantar com calma, observando cada gesto, cada palavra, cada hesitação deles. Sentei-me à mesa sozinho, apreciando cada detalhe, cada aroma, cada sabor, enquanto refletia sobre a forma como a vida inteira de sacrifício, paciência e dedicação estava se transformando em uma oportunidade concreta de restaurar minha dignidade e meu poder. Cada ação tomada, cada documento revisado, cada ligação feita era uma peça do tabuleiro que eu estava construindo silenciosamente, e cada efeito percebido na tensão da casa era uma confirmação de que o caminho estava correto. O filho e a nora ainda não compreendiam a magnitude do que estava acontecendo, mas suas pequenas falhas e gestos de preocupação eram a prova de que minhas ações estratégicas estavam funcionando. Antes de dormir, sentei-me na poltrona da sala, revisando mentalmente cada detalhe, cada documento, cada passo que havia tomado e que ainda poderia tomar. Percebi que a vingança silenciosa não precisava de gritos, confrontos ou demonstrações de raiva. Bastava a paciência, a observação e o uso inteligente dos recursos que ainda estavam sob meu controle. Cada movimento futuro poderia ser calculado, cada ação poderia ser planejada e cada impacto poderia ser máximo sem que eles sequer percebessem de imediato. Respirei fundo, sentindo a tensão do dia se dissolver em determinação e clareza, consciente de que o equilíbrio começava a se restabelecer, de que meu poder silencioso estava sendo sentido, e que a paciência, combinada com estratégia e inteligência, era capaz de transformar a situação em algo irrevogável, mostrando que, mesmo subestimado, eu ainda tinha controle absoluto sobre minha vida e sobre o destino daqueles que acreditavam poder me ignorar ou manipular. Nos dias seguintes, senti que cada movimento meu, por mais sutil que fosse, começava a se refletir de maneira concreta na vida do filho e da nora. A casa mantinha a rotina habitual, os mesmos móveis, os mesmos hábitos, o mesmo silêncio tenso, mas havia uma diferença perceptível, quase imperceptível para olhos desatentos. Pequenas falhas surgiam. Extratos bancários mostravam discrepâncias que antes não existiam. Contas que pareciam automáticas apresentavam alertas discretos, pequenos bloqueios e notificações que indicavam mudanças que ninguém havia provocado explicitamente e que só poderiam ter origem na minha intervenção silenciosa e estratégica. Eu continuava minha rotina diária, cuidando das plantas, preparando meu café, revisando documentos, mas cada ação agora tinha um efeito tangível que eu podia perceber nas reações sutis, nos gestos hesitantes e nos olhares preocupados de quem acreditava me dominar com arrogância.
A primeira medida concreta que tomei foi revisar novamente todos os contratos, extratos bancários e registros financeiros, certificando-me de que cada ativo que ainda estava sob meu nome estava protegido e pronto para ser utilizado de forma estratégica. Liguei para o advogado mais uma vez, pedindo confirmação de bloqueios temporários, notificações de inadimplência e processos que poderiam ser ativados sem alertar diretamente a família, garantindo que cada passo fosse irrevogável, mas invisível para eles. Cada ligação, cada conferência de dados, cada revisão de documentos reforçava minha posição, e eu sentia a confiança crescer, uma confiança silenciosa, metódica, baseada em conhecimento, experiência e paciência. A sensação de controle absoluto que surgia era indescritível. Não era vingança explosiva, mas poder concreto, resultado de anos de dedicação e planejamento cuidadoso. Enquanto realizava essas ações, observava a rotina da casa com atenção redobrada. O filho, antes seguro e arrogante, agora verificava extratos repetidamente, conferindo números com cuidado, discutindo discretamente com a nora sobre pequenas falhas que surgiam de maneira incompreensível. A nora, por sua vez, caminhava pela cozinha e pela sala com movimentos mais cautelosos, conferindo notas fiscais, listas de compras e contas, cada gesto carregado de tensão, cada olhar indicando a percepção de que algo estava errado, embora não conseguissem identificar a causa. Cada pequeno deslize ou preocupação deles era um indicativo do efeito direto das minhas ações, e eu observava tudo com paciência e atenção, registrando mentalmente cada reação, cada hesitação, cada momento de incerteza, sabendo que cada detalhe seria útil no momento certo. Durante a tarde, sentei-me na varanda, observando o movimento da rua, a luz do sol filtrando-se pelas árvores e refletindo sobre a vida inteira que construí até aquele ponto. Cada sacrifício, cada noite de trabalho, cada cuidado silencioso agora se transformava em oportunidade concreta de restaurar minha dignidade e meu poder, não com confrontos, mas com estratégias silenciosas e ações planejadas. Percebi que a força da paciência, aliada ao conhecimento dos meus próprios recursos, era mais devastadora do que qualquer demonstração de raiva ou frustração poderia ser. E assim, lentamente, sem alarde, minha influência começava a se manifestar de forma tangível, criando pequenas rachaduras na arrogância que antes parecia inabalável. O final da tarde trouxe consigo pequenos sinais de tensão crescente da parte deles. O filho revisava extratos e contratos com cuidado excessivo, murmurando para si mesmo, enquanto a nora repetia ações aparentemente triviais, conferindo documentos e notas fiscais várias vezes, demonstrando insegurança e ansiedade silenciosa. Cada pequeno gesto, cada sinal de preocupação, cada hesitação era uma confirmação de que minhas providências estavam funcionando. Eu não precisava intervir diretamente, não precisava demonstrar força, apenas observava, absorvia informações, registrava cada detalhe e planejava os próximos passos com precisão. À noite, preparei meu jantar com calma habitual, sentando-me sozinho à mesa e saboreando cada detalhe, cada aroma, cada textura, refletindo sobre o efeito das minhas ações. O silêncio da casa agora carregava tensão, inquietação e um certo medo sutil, uma consciência de que a situação não estava sob controle deles como imaginavam. Senti uma estranha satisfação silenciosa, não por vingança, mas por reconhecer que, através da paciência, da estratégia e do uso inteligente dos meus recursos, eu começava a restabelecer minha posição e minha dignidade. Cada gesto, cada documento, cada ligação feita, cada ação minuciosa estava contribuindo para uma virada que eles não perceberiam, até que fosse tarde demais. Antes de dormir, sentei-me na poltrona da sala, revisando mentalmente cada ação, cada documento, cada passo tomado.
Percebi que o efeito direto das minhas medidas estratégicas estava se consolidando, ainda que de forma silenciosa, mas concreta, criando fissuras na confiança e no equilíbrio que eles acreditavam ter. Eu não precisava gritar, discutir ou exigir respeito. O impacto silencioso era mais poderoso do que qualquer reação impulsiva poderia ser. Respirei fundo, sentindo a tensão do dia se transformar em clareza, paciência e determinação, consciente de que, apesar da arrogância e do desprezo que me cercavam, eu estava finalmente transformando paciência, experiência e inteligência em poder tangível, e que cada passo futuro consolidaria minha posição, garantindo que minha dignidade e meu controle sobre minha vida fossem restaurados de forma irrevogável e silenciosa. Os dias seguintes trouxeram consigo uma tensão quase palpável na casa, uma inquietação que eu percebia em cada gesto, cada palavra, cada silêncio do filho e da nora. Eu continuava mantendo a fachada de normalidade, preparando meu café, cuidando das plantas, revisando documentos e planejando cada passo com cuidado meticuloso. Mas por dentro, cada célula do meu corpo estava alerta, consciente de que a paciência e a estratégia dos últimos dias estavam se transformando em efeitos concretos e tangíveis. Pequenos sinais começaram a surgir. Mensagens de cobrança, e-mails alertando para pagamentos que não haviam sido realizados, notificações bancárias de bloqueios temporários e ajustes de transações. Cada uma delas, uma confirmação de que minhas ações silenciosas estavam criando impacto direto na rotina deles. Cada hesitação, cada gesto de preocupação, cada expressão de dúvida era percebida com clareza absoluta. E eu sentia uma satisfação silenciosa ao perceber que o equilíbrio que acreditavam ter sido estabelecido por arrogância e desprezo agora começava a se inverter. Durante a manhã, observei o filho sentado na sala, cercado por papéis e telas, revisando documentos e contas repetidamente, murmurando palavras baixas de frustração e incerteza, tentando compreender falhas que surgiam sem explicação aparente. A nora, enquanto organizava a cozinha, repetia verificações conferindo listas de compras, extratos e notas fiscais várias vezes, cada gesto carregado de tensão e ansiedade silenciosa. Cada movimento deles era uma confirmação de que minhas ações estratégicas estavam funcionando. Eu não precisava interferir diretamente, não precisava demonstrar raiva ou indignação. Minha presença calma, minha observação constante e o planejamento silencioso que vinha realizando há semanas já haviam criado resultados concretos e implacáveis. Ao longo do dia, dediquei-me a revisar novamente meus contratos e documentos financeiros, certificando-me de que cada detalhe estava pronto para ser acionado no momento certo. Liguei discretamente para o advogado, confirmando que todos os procedimentos legais que havíamos iniciado estavam em andamento, garantindo que cada ação futura pudesse ser executada sem falhas ou imprevistos. Cada ligação, cada conferência de dados, cada decisão calculada, reforçava minha posição e consolidava o poder silencioso que eu ainda possuía. A percepção de controle absoluto, que vinha crescendo a cada dia, agora era tangível, concreta, e cada gesto do filho e da nora mostrava que eles começavam a sentir os efeitos, mesmo que ainda não compreendessem completamente a extensão do que estava acontecendo. Durante a tarde, caminhei pelo jardim ajustando vasos, cuidando das plantas e observando os pequenos detalhes da casa, cada gesto meu sendo uma presença silenciosa, constante e inabalável. Percebi que a atenção dele se intensificava. O filho revisava papéis com cuidado exagerado, comparando dados, conferindo extratos, tentando descobrir o que estava acontecendo e onde haviam cometido falhas. A nora caminhava pela cozinha com hesitação, conferindo documentos, notas e listas, visivelmente preocupada com inconsistências que surgiam de maneira inexplicável.
Cada gesto, cada olhar, cada expressão de dúvida era uma confirmação de que minhas ações estratégicas estavam surtindo efeito e eu registrava mentalmente cada detalhe, cada oportunidade, cada pequeno erro que eles cometiam por desconhecer a força silenciosa que eu ainda possuía. Naquele final de tarde, preparei meu jantar com calma, observando cada gesto deles, cada expressão, cada hesitação. Sentei-me sozinho à mesa, refletindo sobre como a paciência, a estratégia e a observação minuciosa estavam transformando o equilíbrio de poder dentro da casa. A arrogância, que antes parecia inabalável, começava a ceder diante do impacto das minhas ações silenciosas. Não era vingança explícita, não era demonstração de raiva. Era apenas a concretização de anos de experiência, paciência e inteligência aplicadas de forma precisa, eficiente e inevitável. Cada movimento futuro, cada decisão que tomasse, poderia ser planejado e executado de maneira a consolidar minha posição e restaurar minha dignidade sem levantar suspeitas ou criar confrontos diretos. Enquanto a noite caía, sentei-me na poltrona da sala, olhando para a luz suave que entrava pelas cortinas, e refletia nos móveis e percebi que o impacto das minhas ações estava finalmente consolidado. O filho e a nora, ainda que não compreendessem totalmente o que ocorria, começaram a sentir a tensão, a incerteza e o desconforto que minhas medidas silenciosas haviam gerado. Cada gesto, cada falha, cada hesitação deles se tornava uma prova tangível do efeito das minhas ações. E eu sabia que o equilíbrio começava a se restabelecer de forma definitiva. Respirei fundo, sentindo a força da paciência, da estratégia e do conhecimento aplicados de forma meticulosa, consciente de que, embora subestimado, eu havia recuperado controle, dignidade e respeito. A vitória silenciosa, construída com paciência e inteligência, estava em curso, e a família começava a compreender, ainda que lentamente, que a arrogância e o desprezo não poderiam mais prevalecer. Antes de dormir, revisitei mentalmente cada ação tomada, cada documento revisado, cada ligação feita, cada efeito percebido sobre a rotina deles. A consolidação do impacto das minhas ações não era apenas financeira, mas também emocional, estabelecendo uma nova dinâmica silenciosa dentro da casa, uma mudança que ninguém poderia evitar ou contestar. Eu sabia que, a partir daquele ponto, cada passo futuro dependeria de minha própria paciência e inteligência, e que o respeito, a dignidade e o controle sobre minha vida estavam restaurados de forma irrevogável, silenciosa e implacável, mostrando que a estratégia calculada, a observação constante e o uso inteligente dos recursos eram mais poderosos do que qualquer demonstração explícita de raiva ou confronto direto poderia ser.